Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Quem não é inscrito se inscreve, deixa o like e compartilha. Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, da Bíblia, que é lâmpadas para o nosso caminhar, né? Aquele que nela andar, acredito, que não erra, não cai, não volta para trás, não desanima, né? Porque aqui é a boca de Deus falando com a humanidade, né? A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo aos homens da época, aos profetas, às pessoas, e foi registrado, né? E a gente vê que é um livro que foi muito perseguido, foi um livro que foi queimado, foi um livro que, né, que a gente vê ao longo da história aí. Mas ela tá aqui, ó, firme e forte. Por quê? Porque ela é a parte central da nossa vida. Nós temos que tirar o eu e colocar Deus. Deus é a firme, forte rocha. Aquele que nos guarda dos dias maus, das tribulações, das perseguições. É aqui que a gente encontra ânimo para caminhar. É aqui que a gente encontra força, fé, né? Aquele que crê em Jesus Cristo, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí sim, você é uma pessoa feliz. Você pode ser pobre financeiramente, mas nós somos milionários espiritualmente. Nós temos um Deus que cuida de nós. Então, gente, sem conversa, vamos embora para a leitura. O último, né, eu fiz até o 48 de Jeremias. Agora tá terminando o livro do profeta Jeremias. Já estamos nos finaizinhos, nos últimos capítulos de Jeremias. E vamos iniciar aqui no 49. O texto da palavra diz o seguinte: profecia contra os amonitas. Então, gente, sem muitas delongas, bora pra leitura. Vou tirar esse óculos aqui, vocês já sabem, né? Então, gente, bora. E 49 inicia assim: contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou Malcã Agade e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdarem, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Aí clamai, ó filhas de Rabá, cingir-vos de sacos, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, o seu sacerdote e os seus príncipes juntamente. Por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia contra os edomitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que eu visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam, quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos. E ele já não é. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que os que não estavam condenados a beber o copo, totalmente o beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozra
servirá de espanto, de opróprio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas, nas rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão, contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente, os mais pequenos do rebanho os arrastarão. Certamente, assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia subirá, e voará, estenderá as suas asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Profecia contra Damasco. Contra Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade. E, porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústias e dores a tomaram, como da que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo? Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Bonadad. Profecia contra a Arábia, contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subir contra Quedar e destruir os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus vasos e os seus camelos. Levarão para si e lhe gritarão, a medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos. Eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo o vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Profecia contra os elamitas. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. E os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema
Temá diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre ele o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venham a consumi-los. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. 50. Profecia contra Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais. Dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel. Atropelado está Merodach. Confundido estão os seus ídolos, e caído estão os seus deuses. Porque subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela. Desde os homens até os animais fugirão e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor, seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor, num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores os fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que achavam as devoravam, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada. As suas flechas serão como a de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes, saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchaste como bezerra gorda, e inchaste como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada. Antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia. Todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos delas, como ela fez, fazei-lhe a ela. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei de Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Baçã, e fartar-se a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela, e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e fazer conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra.
como se tornou Babilônia em espanto entre as nações. Laços se armei, e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu seus celeiros, trilhai-o como a paveias, e destruía de todo. Nada lhe fiquem de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, desçam ao degoladouros. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape dela. Pagai-lhes conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleitará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela de homem. Filho de homem, eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança a tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filho de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que um como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali, e ao escolhido porei contra ela. Por que é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os mais pequenos do rebanho os arrastarão. Certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre nações. 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que badejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que presume na sua couraça, e não perdoeis os seus mancebos, destruí a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus.
e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais, a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para sua dor. Porventura sarará? Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixar-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas ricas de tesouro, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo, certamente te enchereis de homens, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são obras de engano. No tempo em que eu visitar, perecerão. Não é semelhante a estes, a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a sua maldade que fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque se tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, e santificai as nações contra elas. Convocai contra ela os reinos de Arará, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média e os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficarão nas fortalezas. Desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados.
e os val estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo das cegas lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão, me tragou, encheu seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venham sobre Babilônia. Diga à moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga a Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, lhe darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Far-lo-eis descer como cordeiros ao matadouros, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão da sua onda se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela, filho de homem. E visitarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a eles as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio delas. E o céu e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis envergonhados estamos, porque ouvimos o próprio. Vergonha cobriu nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia... Perdoa aí, pessoal. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse à altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia, e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus da recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derrubados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, e as nações serão para fogo, e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Zeraías, filho de Nérias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias,
rei de Judá, à Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Ezeraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Zeraías: Em tu chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a numa pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de fazer contra ela. E eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Vocês viram que esses últimos capítulos são bem extensos, né? Longos. 52. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. É, 52. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Por essa razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele o lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu no ano 9º do seu reinado, no mês 10º, do 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, ao 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros, que estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com duas cadeias de bronze, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradão, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou presos. Mas os mais pobres da terra deixou Nebuzaradão, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás, e os garfos e as bacias, e os perfumadores, e todos os vasos de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários, e as bacias, e os caldeirões, e os catiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. As duas colunas,
o único mar e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos esses vasos era sem peso. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava. E era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda de Azeraías, o sacerdote primeiro, e a Sofonia, o sacerdote segundo, e aos seus 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha o seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra, que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradão, capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu, e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativo dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º ao 25 do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele lhe mudou os vestidos da sua prisão, e comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei de Babilônia, e a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Aqui nós terminamos Jeremias, o profeta Jeremias. Foram 52 capítulos. Uns grandes, outros mais pequenos, né? E aqui a gente vê nesses últimos aqui, né? A destruição de Jerusalém, as profecias contra Arábia, contra os elamitas, contra Babilônia, né? Isso aqui foi o profeta Jeremias, Deus levantou ele, e ele falou pro povo tudo que iria acontecer, né? Com eles. Porque o povo, querendo ou não, era tudo povo altivo, de coração duro. O profeta avisou eles lá no início, mas eles não ligaram, né? Daí eles foram levados o quê? Presos, foram cativos, ficaram na Babilônia, não sei quantos anos lá, presos na Babilônia. Mas Deus tinha uma promessa, que depois Deus ia trazer eles de volta, né? E assim foi ontem e será hoje. Deus, ele é o mesmo, ele não muda. Logo, logo nós estamos chegando no Novo Testamento, que é no tempo da graça do Filho de Deus. E depois nós vamos começar aqui, gente. Tem aqui também, ó, o próximo livro, Lamentações de Jeremias. Ele é bem curtinho. Eles são 5 capítulos. Né? Eu acredito que agora a Bíblia daqui pra frente, ela vai ficar mais rápida de eu terminar a leitura, de ler, né? Por quê? Jeremias teve 52. O próximo vai ter muitos, vai ser Ezequiel, que são 48 capítulos. Porque daí depois os outros é tudo 14, né? Joel é 3, Amós é 9, Obadias é 1. Tem uns aqui que é só 1. Eu acredito que nem Obadias, que é 1, eu vou ler Obadias e Jonas, porque Jonas só é 4 capítulos, pequeno. E Obadias é só 1, né? Mas vamos ver como a gente vai, no decorrer da leitura, como vai ser feita, né? Então, gente, essa foi a leitura da Bíblia de hoje. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe grandemente.
e até a próxima leitura da Bíblia, se assim o bom Deus permitir. Tchau!